Com a palavra, o vereador Evaldo Gordo para apresentação de proposições. Requerimento de informação número 015 de 2026. Solicita informação sobre bens, repasses e prestações de contas de associações do município de Cabeceira Grande e do Distrito de Palmital de Minas. Senhora Presidente, requeiro a Vossa Excelência, com fundamento no artigo 76, inciso 21 da Lei Orgânica do Município, bem como nos artigos 43, inciso 3 e 210, inciso 7º do Regimento Interno, que sejam solicitadas informações ao excelentíssimo prefeito e ao senhor secretário municipal de infraestrutura acerca dos bens públicos eventualmente fornecidos, cedidos, repassados ou doados pelo município às associações sediadas no município de Cabeceira Grande e no Distrito de Palmital de Minas, bem como sobre os mecanismos de controle, inventário e prestação de contas relacionadas a tais bens, considerando a necessidade de assegurar a transparência administrativa e o adequado acompanhamento pelo Poder Legislativo da destinação de bens públicos e entidades da sociedade civil. Solicito o envio da seguinte informação: relação completa de todas as associações existentes ou reconhecidas pelo município de Cabeceira Grande e pelo Distrito de Palmital de Minas que tenha recebido bens ou requerimentos provenientes do Poder Público Municipal, relação detalhada de todos os bens fornecidos, cedidos ou doados pelo município e a essas associações, especificando quanto houve a máquinas e equipamentos de veículos, móveis e utensílios, imóveis, terrenos ou áreas públicas eventualmente cedida ou destinada ao uso das entidades. Informação da data da cessão doada ou repasse de cada bem, bem como o instrumento jurídico utilizado, termo de cessão, termo de comodato, convênio, contrato, autorização administrativa ou outro. Informar se tais bens permanecem incorporados ao patrimônio municipal ou se houve efetiva transferência patrimonial às associações. Encaminhar cópia dos inventários patrimoniais ou relatórios de controle que indiquem a localização, utilização e estado de conservação dos bens públicos destinados às associações. Informar quais órgãos municipais são responsáveis pela fiscalização do uso desses bens. Encaminhar cópia das prestações de contas apresentadas pelas associações ao município relativas à utilização de bens, recursos ou equipamentos públicos recebidos, informar se há acompanhamento ou fiscalização periódica da utilização desses bens e qual a periodicidade adotada, informar se houve casos de irregularidade, extravio, deterioração ou uso indevido de bens públicos por parte de associações, bem como quais providências administrativas foram adotadas. Informar se existe política municipal ou regulamentação específica que discipline a cessão, doação ou disponibilização de bens públicos a associações comunitárias ou entidades civis. Nesse termo, texto de deferimento, Cabeceira Grande, 16 de março de 2026. Vereador Evaldo Gordo, vereadora Poliana Pimenta e vereador Aurélio da Guia. Permissão, presidente, para pronunciar sentado. Permissão concedida.
Primeiramente, eu quero aqui agradecer a Deus por mais essa reunião que a gente está fazendo e que deu essa oportunidade para a gente estar aqui desenvolvendo nosso trabalho. E quero dizer aqui uma coisa, gente, que eu não tinha plano de dizer, mas hoje eu vou dizer. O que acontece? Tem muita gente que fica aí, às vezes, fofocando. Eu falo que é fofocando. Entendeu? Como que é isso? Ah, que Evaldo passa lá no gabinete do prefeito, combina com ele e vem cá e indica nessa casa. Quer dizer que eu combinei o ônibus com ele quando eu indiquei em 2016. Está aí servindo a população. Entendeu? Então, quer dizer, não foi combinado. A proposta do ônibus foi campanha. Eu falei, eu tenho uma indicação lá desde 2016 que eu queria tirar ela de lá e colocar para a população ser beneficiada. Graças a Deus deu certo. Quando eu indiquei aqui os 2 médicos, entendeu? Já tinha rumores que Evaldo fez isso. Não, gente, eu nem ganhei ainda. Vocês têm que torcer para nós ganhar. Para que nós não estejamos um cidadão aqui, ó, falando na tribuna. É para nós ganhar e dar certo. E para isso, eu também planejei, dentro daquela emenda de 1.284.000, que existe custeio lá dentro, para manter combustível, que carrega todo mundo, manter fralda geriátrica, manter custo para CNPJ, pessoa física e outro CNPJ que é permitido, está lá, serve para pagar o médico. Então, eu acho que a gente tem que olhar para o município. Isso aqui vale para todos nós. Olhar para o município. O município está aí precisando de ser abraçado. E nós foi eleito para isso. E eu tenho que indicar, eu tenho que falar minhas ideias. Só para você ter uma ideia, vai pintar outras aí. Eu indiquei a ambulância aqui, no 2016, Rubens é testemunha, que ficasse 2 no pé do posto, uma na corrida, a outra com motorista sobre aviso. Eu indiquei de novo nessa gestão. Eu ainda não fui agraciado. Fofoca nisso aí também, gente. Entendeu? Eu não fui agraciado. E espero que o nosso executivo aí nos honre com isso aí, que é muito bom para nós. É para nós vereadores que atendem a demanda do cidadão. E eu aqui não falo só por mim, não. Vocês também têm demanda. Todo mundo aqui tem demanda. Entendeu? E às vezes uma demanda que às vezes a gente não consegue dar a solução naquele momento. Então, por isso que eu estou falando aqui, o meu trabalho é sério, é comprometido e é para o povo. Meu trabalho é assim. Igual que eu quero te dar parabéns pelo requerimento. É isso que eu queria ver aqui. O requerimento chegar e ser lido. Seja ele certo ou ele errado. É isso que foi minha reclamação aquele dia e pegaram por outra viela. Entendeu? Eu quero ler os meus, quero chegar aqui na minha mão, quero fazer isso aí. Porque alguém faz a denúncia para a gente. Alguém tem que saber como é que o vereador se portou. Você não está baseada só para você, só porque você é professora. Você está baseada no povo. Então, a gente tem que ler os requerimentos para a sociedade. Ele tem preço, ele tem valor. Então, nós param a equipe, isso que eu falo para vocês, não falo aqui, vocês sabem disso, vocês entendem política melhor do que eu. E pode ter certeza que o sindicato não vai fugir. Já teve uma reunião com o pessoal do magistério, que sonha ser agraciado com o magistério. O prefeito, de forma alguma, pode ter chegado a informação aí errada, mas o prefeito, de forma alguma, vai fugir disso aí, que não tem como, é lei, não pode fugir da lei, entendeu? O senhor me concede uma parte? Agora, vereador? no momento, não, deixa eu fechar aqui, porque ainda falta um minutinho lá. Então, é o seguinte, esse falar que a gente fala aqui, gente, é para a sociedade entender qual é o trabalho do vereador, ainda bem que o sargento aí entende o nosso trabalho, e nosso trabalho tem sido difícil, porque às vezes falta um cobertor curto, igual eu falei aquele dia, cobra a cabeça e não cobre os pés, entendeu? E ainda vivenciamos isso. Igual, por exemplo, dia de segunda-feira, infelizmente, o nosso sargento foi infeliz ali, porque dia de segunda-feira aqui é cheio, é lotado. Pode vir qualquer vereador lá ver a demanda. O pessoal, às vezes, se faltar um, igual faltou esse médico aí, até sugiro que corta o ponto dele, viu? Que aqui não tem ninguém trabalhando
fazendo favor, corta o ponto. Se não tiver atestado, corta o ponto. Porque isso tem que ser entregue da forma justa e bem séria para a sociedade. O que nós lutamos é para melhorar o nosso lugar cada dia mais. Nós não podemos aqui, vamos falar assim, aceitar mais, esse cara não pode melhorar. Pode melhorar, o prefeito está disposto a isso, ele nunca fugiu do debate com as meninas aí do magistério. O que for de lei, ele vai honrar, você pode ter certeza disso. E a senhora, como a senhora está querendo a partezinha aqui, eu vou te ceder a parte, depois eu quero que volte para me fechar os minutos. Não falamos que a senhora mentiu. De maneira alguma. Não precisa ficar nervosa, porque aqui é normal. Esse aqui é debate, tem mesmo. E é importante ter esse debate para a sociedade entender. Então, eu falo para a senhora, mas de maneira alguma, a gente só não pode ter levado em consideração que pode ter errado. Já teve coisa aqui que foi errado e voltou, consertou. Agora, se for direito, ninguém tira direito. O prefeito não vai tirar direito. Você pode ter certeza que ele tem ouvido o sindicato também tem suas lutas. E eu falo porque eu tenho acompanhado de perto. Às vezes, eu acho que nunca teve um sindicato assim que atuante pegar no braço da sociedade de servidor público aí, igual está fazendo. Eu acho que da parte dele ele está fazendo, e mais em cima pautado na lei. Pautado na lei. Se a lei dá legalidade de ganhar mais, vai ganhar. Se não dá, infelizmente, não tem lei, não vai ser pautado. E quero aqui falar também um pouco da minha viagem, que eu tive com a vereadora Poliana Pimenta, Cláudia Abreu, o nosso Aurélio, o nosso Nezinho, o Robson. Acho que foi produtivo. Nós podíamos ter tido mais resultado positivo, mas infelizmente político chega na hora do H, às vezes não quer assumir compromisso. Isso aí, nós não temos essa chance, não tem? Qual vereador que tem essa chance aqui de não assumir compromisso com a sociedade? Tem que assumir compromisso, tem que assumir. Porque os nossos vereadores é onde chega, está perto do cidadão eleitor, que sofre as demandas, que sofre essas necessidades de coisas nos postos de saúde, nas estradas, nos colégios, e aonde ele tem que dar uma explicação para a sociedade. Por que não foi feito, por que faltou recurso, e assim segue. E explicando de forma certinha para o cidadão, porque ele não tem chance de correr. Né? Ele não tem chance de correr. O vereador tem que explicar e sair de casa e ir lá e fazer o seu melhor. Ele não tem chance. Agora lá não assume compromisso com nós, não. De vez, não. Para falar, vamos executar isso, que é uma demanda maior no seu município. Eu sempre reporto. O que é a nossa demanda maior? Hoje é o asfalto, que liga ponte, que liga cabeceira. Vocês em cabeceira, quem está em cabeceira, estiver ouvindo, ainda tem uma chancezinha de andar no asfalto. E nós aqui em Palmital não tem. Por isso que eu vou e reporto da minha maneira simples, às vezes pouco efetiva, mas porém de forma que seja em luta para o nosso cidadão melhorar o dia a dia aqui. Tá? Então eu quero alertar a sociedade que essas viagens que a gente faz, a gente fica sumido um pouquinho, mas é correndo atrás de algo de melhor para o município. Né? Também fiz a viagem em Patos, não tive tempo de falar, e provavelmente vai ter uma casa de apoio aí. Foi emenda indicada minha, de Aurélio e de Poliana, e ainda não tivemos sucesso, mas quando tiver, a gente informa aqui. Tá beleza? Eu quero agradecer a todos por ouvir e entender. E quando eu pedir a parte, meu vereadora, me dá um pedacinho também. Não falou. Combinado. Olha só, eu faço isso e vou fazer mais quando estiver chegando perto da eleição. Porque tem gente que vem aqui, pega nossos votinhos, entendeu? Diz que é pouco, mas é grande em representação, em comparação com cidades maiores. Leva embora e esquece nós. Teve cara que teve voto, que foi majoritário como senador, como deputado,
Ainda não chegou aqui ainda não, esse. Essa análise, viu, vereadora, que a gente tem que colocar Cabeceira Grande, igual eu falo de Cabeceira Grande, eu falo de Palmital de Minas, porque é essa análise que a gente tem que fazer para o eleitor, para ver quem que está ajudando o município. Quem tem compromisso com o município. Não pode esquecer disso. Viu? Porque quem não tem compromisso com o município agora, não vai ter depois. Cara que fala assim, eu não tenho um compromisso, não vou assumir um compromisso com os 853 municípios. Ele vai ser deputado só por metade de Minas. Não vai ser, não. Ele vai ser deputado por Minas Gerais inteira. Ah, mas fulano que manda naquela... Aí nós virou curral? Não pode, não. Não pode, não. Entendeu? Porque é o seguinte, se o cara é deputado, aonde ele for aclamar, tem que ir. Se for vereador, aonde for no município, tem que ir. Nós não podemos dividir. Ah, não, o Robson manda naquela parte, o vereador naquela, a Aurelinho, outro, então não pode, gente. É onde chamar a gente, tem que ir. Às vezes, por exemplo, às vezes ajuda o prefeito, ajuda o governador, ajuda uma série de coisas aí, porque o cara vai lá e vê a ferida, leva, expõe, e o cara vai lá e corrige e sai todo mundo ganhando. Não é? Então, fica aí o porquê que eu faço questão de expor e reportar a nossa demanda maior do Palmital de Minas e de Cabeceira Grande. E muito obrigado pelo elogio. Requerimento de informação número 015 de 2026. Solicita informações sobre bens, repasses e prestação de contas de associações do município de Cabeceira Grande e do distrito de Palmital de Minas. Senhora Presidente, requeiro a Vossa Excelência, com fundamento no artigo 76, inciso 21 da Lei Orgânica do Município, bem como nos artigos 43, inciso 3 e 210, inciso 12 do Regimento Interno, que sejam solicitadas as informações ao excelentíssimo senhor prefeito e ao senhor secretário municipal de infraestrutura acerca dos bens públicos eventualmente fornecidos, cedidos, repassados ou doados pelo município às associações sediadas no município de Cabeceira Grande e no distrito de Palmital de Minas, bem como sobre os mecanismos de controle, inventário e prestação de contas relacionados a tais bens, considerando a necessidade de assegurar a transparência administrativa e o adequado acompanhamento pelo Poder Legislativo da destinação de bens públicos e entidades da sociedade civil, solicito o envio das seguintes informações: relação completa de todas as associações existentes ou reconhecidas pelo município de Cabeceira Grande e pelo distrito de Palmital de Minas, que tenha recebido bens ou equipamentos provenientes do poder público municipal. Relação detalhada de todos os bens fornecidos, cedidos ou doados pelo município e essas associações, especificando quando houver a máquinas e equipamentos, veículos, móveis e utensílios, imóveis, terrenos ou áreas públicas eventualmente cedidas ou destinadas ao uso de entidades. Informar a data da cessão doada ou repasse de cada bem, bem como o instrumento jurídico utilizado, termo de cessão, termo de comodato, convênio, contrato, autorização administrativa ou outros. Informar se tais bens permanecem incorporados ao patrimônio municipal ou se houve efetiva transferência patrimonial às associações. Encaminhar cópia dos inventários patrimoniais ou relatórios de controles que indiquem a localização, utilização e estado de conservação dos bens públicos destinados às associações. Informar quais órgãos municipais são responsáveis pela fiscalização do uso desses bens. Encaminhar cópia das prestações de contas
apresentadas pelas associações ao município relativas à utilização de bens, recursos ou equipamentos públicos recebidos. Informar-se-á acompanhamento ou fiscalização periódica da utilização desses bens e qual a periodicidade adotada. Informar se houve casos de irregularidades, extravios, deterioração ou uso indevido de bens públicos por parte de associações, bem como quais providências administrativas foram adotadas. Informar se existe política municipal ou regulamentação específica que discipline a cessão, doação ou disponibilização de bens públicos e associações comunitárias ou entidades civis. Nestes termos, pede e deferimento, Cabeceira Grande, 16 de março de 2026. Vereador Evaldo Gordo, vereador Poliana Pimenta, vereador Aurélio da Guia. Permissão, presidente. Permissão concedida. Eu quero agradecer por ter participado de maior reunião, agradecer a presença do sargento Adilson, que foi muito bem aqui colocado, suas palavras, que dá um alerta aqui a todos os vereadores da sociedade, ao prefeito e vice-prefeito, que se todos fizessem uma reclamação direta, ficava bem tranquilo, e isso aí tem que ser reportado mesmo. Às vezes tira uma dúvida, sana para a sociedade alguns problemas, e dá-nos força também para a gente caminhar lado a lado com a sociedade. Isso é muito importante, viu? Parabéns por essa coragem de você ter vindo aqui e explanar o que se vivenciou e nós também aprimorar o nosso trabalho, tá beleza? E eu fico aqui agradecido a sua presença. E continue vindo. E outros populares que quiserem vir também, não se intimide, vem. Isso é importante, tá? Trabalhando lado a lado com o vereador. E quero aqui, gente, só um alertinha, que isso é importante nós falar. E eu quero alertar justamente os servidores que às vezes precisa aqui dos vereadores, do sindicato, em especial o sindicato que eu vejo, acompanho a luta aí do Evanildo, que trave de verdade junto com ele. Que eu já via ficar solitário no meio do caminho, gente. Porque às vezes o cara deu a volta por trás lá, negociou, fez certo, e esqueceu do sindicato, se aborta o sindicato. Não é porque é meu filho, não. Se fosse outro, eu estava falando a mesma coisa. Não faça isso. Perde força, perde negociação. Entendeu? Tem que andar junto, corpo sindical, com os servidores que necessita da presença do sindical, que necessita da advocacia do sindicato, entendeu? Tem que andar junto. Eu não sou daqueles que deixam o companheiro para trás, gente. Eu não gosto, entendeu? Isso aí é uma falta de companheirismo e eu quero que daqui para frente veja mais comprometimento da sociedade, dos funcionários públicos. Não estou aqui criticando, dando um alerta. Anda junto naquela demanda em especial, porque precisa, nesse momento assim, que a gente às vezes está aí solicitando ao Poder Executivo, mais presença. Eu igual vi aqui ontem, uma vez foi convidado aqui para uma festa, gente. Só ele, a secretariazinha dele. É lamentável isso, entendeu? A gente não tinha nem que estar falando, dando esse alerta aqui, não. Tinha que estar falando outra coisa. Mas eu deixei em especial aqui para fazer esse alerta, viu, professora? Porque às vezes anda solitário. E solitário corre risco, né? Por isso que criou aí os PM aí, Cosme e Damião, você sabe dessa frase aí, que é para andar de dois. Então vamos agregar mais aí, tá bom, gente? Não é crítica, sim, é um alerta.